A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Jair Adriano, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou do Ministério Flor do Campo, Assembleia de Deus, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. E nesse momento, nós estamos com mais uma oportunidade de ministrar a última lição do terceiro trimestre da EBD, da CPAD, da lição de adultos. Pena, acabou, é o finalzinho deste trimestre. Uma lição muito abençoada, O tema desse trimestre foi a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia. É o tema do nosso trimestre. E hoje a última lição de número 13, do dia 24 de setembro, que vai ser lecionado no ano de 2023. E essa lição tem o título de O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. O nosso textuário diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. A nossa verdade prática na dispensação da graça. A igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. E antes de fazermos leitura bíblica em classe, para iniciarmos o comentário dessa última lição desse trimestre, terceiro trimestre do ano 2023, vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graça mais uma vez por essa oportunidade tão maravilhosa, Senhor, de poder ministrar essas lições tão ricas. E hoje, papai, é o último episódio, a última lição que vamos estar aqui ministrando. E pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo nos dê a direção para que nós possamos entender bem essa finalização desse trimestre e poder, Senhor, ó Pai, passar para os nossos alunos. Pai querido, abençoa cada professor, cada aluno, cada superintendente de escola bíblica dominical, com os seus pastores, que o Senhor possa abençoar poderosamente aqueles que nos ouvem e que seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, tudo que foi ensinado e que possa servir de aprendizagem, crescimento espiritual. É isso que nós te pedimos nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A leitura bíblica em classe, ela está em Mateus capítulo 1, a partir do verso 21 ao 23, e Gálatas capítulo 4, verso 3 ao verso 7. Mateus 1. E ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Gálatas capítulo 4, verso 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Nós temos aí, a leitura bíblica em casa, que já nos introduz a matéria dessa última lição. O título da lição fala sobre o mundo de Deus no mundo dos homens. Esse título é bem sugestivo porque mostra, um Deus de relacionamento. Um Deus que desde o princípio, lá no Gênesis, já no princípio, quando Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas e fez Adão, a alma vivente, e de Adão, pela sua costela, fez Eva, a partir da criação da raça humana através de Adão e Eva, Deus sempre preocupou em relacionar com o homem.
Você vai ver essa revelação ser falada no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem já havia pecado. E a Bíblia nos dá essa ideia de que todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha conversar com o homem, vinha dialogar com o casal. Era uma prova dessa afetividade de Deus, desse desejo de Deus relacionar com o homem. E ele, mesmo quando o homem transgride, mesmo quando o homem peca, o Senhor sempre lutou para que esse relacionamento fosse restabelecido, né? Desde os primeiros homens que já adoravam o Senhor, da linhagem de Sete, da descendência de Adão. Depois nós viemos com a rebelião, né, do povo no capítulo 6 de Gênesis. O gênero humano se rebelou. Houve então essa rebelião, e a partir dessa rebelião, então Deus prometeu um juízo sobre a terra do dilúvio. E com Noé, verdadeiramente ele efetivou esse juízo e sobrou apenas dos salvos do povo antediluviano, apenas Noé e sua família. Mas da descendência de Sem, Deus agora então chama Abraão. E de Abraão Deus promete uma descendência. E é da descendência de Abraão que veio a palavra de Deus, né? Esse livro começa com Moisés escrevendo seus primeiros livros. E você vai ver que a maioria dos escritores, apenas com a rara exceção de Lucas, que escreve o Evangelho, segundo Lucas, e também o livro de Atos, que era gentil. O restante é da linhagem judaica, é da linhagem hebraica, né? Perdão, hebraica. Então nós vemos aí que desde Moisés, que foi o primeiro escritor, até João, que foi o último escritor do final do primeiro século, nós vemos aí que Deus levantou essa linhagem abraâmica para trazer esse tesouro, né? Usar esses homens em 16 séculos, aproximadamente 40 escritores, para trazer a palavra de Deus, para que nós conhecêssemos Deus através da sua palavra. Aqui fechando o cânon bíblico de 66 livros, 39 livros no Velho e 27 no Novo, né? Então, nós vemos aí que Deus, e o livro, né, que Deus revelou a esse povo para chegar até nós, é um livro também que nos mostra o relacionamento de Deus conosco. A preocupação de Deus a se revelar a nós através da sua palavra. Vamos ver a introdução dessa lição. Na introdução diz assim: as Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós, Lucas 17, versículo 21. Nessa lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, de contraste em que vive sob a égide desse reino, os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Quando se fala de um reino literal que futuramente vai ser revelado na terra, aí nós vamos olhar também que Jesus, ele veio, né, no seu ministério terreno com uma tríplice função. 3 funções foram determinadas sobre o Filho de Deus: de ser rei, de ser profeta e de ser sacerdote. Como profeta, no seu ministério terreno, ele foi profeta. Foi profeta dos profetas. E as palavras dos profetas do Velho Testamento apontavam para ele, para a manifestação do Filho de Deus. E ele veio como o sumo profeta. Veio trazer uma mensagem para nós, né, da parte do Senhor. Era assim a função do profeta no Velho Testamento. Ele ouvia de Deus e trazia ao povo. Já a sua função sacerdotal, que também o sacerdote terreno tinha a função de ouvir o povo e levar até Deus, a função intercessora. Jesus também foi sacerdote. Ele começou o seu ministério sacerdotal na cruz. Quando já estava na cruz, ele clamou ao Pai
Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estava ele ali intercedendo pela humanidade já no Calvário. E a Bíblia nos dá essa convicção que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ficou 40 dias ainda com os seus discípulos, com o povo da igreja que estava iniciando, e depois ele foi assunto aos céus, assentou à destra do Pai, e ele está à direita do Pai a interceder por nós. Então ele está em pleno atividade do seu ministério sacerdotal, né, da linhagem de Melquisedeque. Agora nós vemos também que ele tinha a função de rei. Só que esse reinado ainda não era visível no seu ministério terreno. A promessa desse reinado literal será após a grande tribulação, quando Jesus vier para inaugurar o seu reino literal, o seu reino milenar, né, a dispensação do milênio. Nós ainda estamos na dispensação da graça, mas virá a dispensação do milênio pós-grande tribulação, sim, virá então o milênio. Aí sim Jesus reinará literalmente. O reino de Deus naquele tempo e no nosso tempo, ele não vem de forma aparente, como diz a Bíblia. É isso que vamos falar um pouco nessa lição, sobre ser participante desse reino, como agir como participante desse reino, né? E batalhar contra a vontade, né, do mundo, contra o reino, contra a implantação do reino de Deus no mundo é a nossa batalha, e vigiar para não estarmos também ser influenciados com os valores do mundo. Nosso primeiro tópico, ele fala sobre o reino de Deus no mundo. E quando fala do reino de Deus no mundo, o primeiro subtópico fala da encarnação de Cristo. É uma doutrina bíblica e que nós cremos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E João escreveu isso, né? A encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Esse evento se deu pela concepção de Nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é o Filho do Altíssimo e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 14. Ou seja, o nosso Senhor Emanuel, o Deus conosco. Essa é uma profecia que se cumpre em Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Você vai ver João escrevendo logo no primeiro capítulo do seu livro, João capítulo 1, no verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então nós observamos aí nesses primeiros versículos do Evangelho de João, João relatando para nós que verdadeiramente esse Jesus, esse Verbo se manifestou. Não, a preocupação de João no seu livro não era falar de genealogia de Cristo, nem falar da sua vida, né? Se preocupar muito em falar da sua humanidade. Mas a preocupação de João sempre foi mostrar a divindade de Jesus. Então ele já começa dizendo, no princípio de eternidade, né? Ele já era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E agora nós estamos vendo aqui mais uma vez falando sobre essa encarnação. O próprio Criador, né? Jesus faz parte da Trindade, no caso, ele é o segundo da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele estava com Deus na criação, no momento da criação. Ele, na hora da formação do homem, do barro. E agora esse mesmo Deus agora entra no barro. Esse mesmo Deus agora se encarnaliza, se torna um homem como nós. E uma coisa interessante, ele se torna 100% homem. É a chamada união hipostática. Ele 100% homem e 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus quando se fez homem, mas também ele não se tornou apenas Deus. Ele era 100% homem. Sentiu na sua carne todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todas as emoções que temos no nosso dia a dia, o Senhor Jesus experimentou, né? Então ele se fez carne e habitou entre nós. É o nosso Emanuel, é o nosso Deus conosco, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Segundo subtópico fala sobre a mensagem do reino. Após a tentação no deserto,
o nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento, em que termo grego significa mudança de mente, metanoia, melhor dizendo. O termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Abrange o abandono do pecado e voltar-se para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Essa é a mensagem central do reino. Nós vemos aí que Jesus, quando foi iniciar seu ministério, ele foi até João, o Batista, e foi batizado por ele. E agora, depois de batizado, a Bíblia nos fala que o Espírito Santo levou ao deserto para ser tentado por Satanás. E lá ele ficou por 40 dias e 40 noites em oração e jejum. Após a tentação, ele veio com essa mesma mensagem que João já estava pregando, o seu predecessor. Aquele que veio preparar o caminho para o Messias, para o Cristo, ele agora, Jesus, inicia o seu ministério com a mesma mensagem, não muda. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E esse reino dos céus aqui faz alusão realmente ao reino do próprio Deus. E não era um reino político, não era para governar nações, não era ainda para dominar o mundo de forma política, de forma social, de forma, a lidar diretamente com o povo na questão humanas, não. Era nas questões espirituais. Esse reino vinha para libertar o homem não da opressão de Roma, não a opressão daqueles que oprimiam o povo naquela época, não. A preocupação do reino de Deus que Jesus estava apresentando e que João apresentou era a libertação do homem do reino de Satanás, do reino das trevas. Mostrar ao homem quem era o verdadeiro algoz, quem é o verdadeiro que os oprimia, que os prendia, certo? E essa palavra metanoia, do grego, ela fala muito claro a questão do arrependimento, porque meta no grego é mudança, metamorfose, mudança de forma. Então metanoia também está falando mudança de mente, mudança de comportamento, mudança interna. A mudança do servo do Senhor a partir da salvação, ela começa de dentro para fora. Tem pessoas que, quando aceitam Jesus, acham que tem que trocar de roupa, tem que trocar o vestuário, tem que se mostrar mais santo que todo mundo, mudar suas palavras. Deixe o Espírito agir. Da mesma forma que o Espírito faz com que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, o mesmo Espírito vai falar comigo e com você. Essas mudanças vão vir de dentro para fora. Da mesma forma que ele vem e testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus, testifica com você que você é filho de Deus através do seu arrependimento, através da sua metanoia, então ele vai te orientar em tudo, inclusive até a forma de trajar, para a glória do Senhor, para não viver uma vida de pecado, para não fazer aquilo que fazia outrora. Tudo isso vai ser uma mudança vindo de dentro para fora, uma mudança de comportamento de tal maneira que as pessoas que te conheciam na sua vida pregressa vão perceber, porque a mensagem do reino faz essa mudança, ela transforma de uma forma tão tremenda que as pessoas que te conviviam com você, acostumado de ver a sua forma de agir, já viu, não creio que você já é um servo que está nos ouvindo, e aqueles que ainda não experimentaram isso, verdadeiramente, quando você experimentar a fé em Jesus Cristo, crer nele e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, essa metanoia, essa mudança de mente vai ocorrer na sua vida, como ocorreu na minha, como ocorreu na vida de muitos, essa mudança, de tal maneira que as pessoas vão ver nitidamente na forma que Deus agiu na sua vida. Porque é isso que a mensagem do reino ela faz. Ela atinge o homem interior. Nós falamos isso, nós tivemos uma lição que falamos sobre o homem interior, então ela atinge esse homem. Ela faz mudanças radicais por dentro. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo pode restaurar o pecador diante de Deus. Somente. É somente crer. Crer. Arrepender e crede. Arrepender e crede. É isso, ó. Arrepender e crede no Evangelho. Subtópico 3. Os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino.
onde destaca o necessário controle da ira, né? A fuga da imoralidade sexual, o casamento de uma forma indissolúvel, a honestidade no falar, o não revidar as ofensas, a esmola, a oração, o jejum a partir de um coração sincero, não julgar os outros, alerta sobre os dois caminhos, a advertência contra os falsos profetas, a exortação para a prática desses valores. Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo e nos convida a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário. Eu recomendo a você que está me ouvindo a ler Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Ali está explicitamente escrito os valores do reino, a lei do reino, a forma que você deve servir ao Senhor a partir do Calvário, a partir da cruz. Ali tem alguns temas que eu fui citando aqui, que o pastor Douglas colocou na sua revista, você vai ver lá. Você vai entender, você poderá ler e meditar e analisar como você está agindo nos quesitos que aqui estão se apresentando, se você realmente anda segundo a lei do reino. Porque algumas pessoas pensam que a graça, né, ela é mais light, é mais leve em relação à lei, porque a lei era dura, a lei julgava e já punia. E a graça não. E aí eles querem transformar a graça do Senhor numa graça barata, que se pode fazer tudo, confundindo liberdade com libertinagem, não é verdade. Se você analisar, ler e meditar nesses capítulos que eu te disse, Mateus 5, 6 e 7, você vai ver em alguns aspectos que a graça, em certos momentos, ela é mais dura, é mais difícil, mas só que tem uma diferença entre a lei e a graça. A partir do Calvário, o Espírito de Deus, a partir do arrependimento, da metanoia que eu acabei de falar, ele vem habitar na minha vida e na sua. Não é o que acontecia no Velho Testamento. Você hoje tem um cânon completo da Bíblia Sagrada nas suas mãos. Você tem a palavra de Deus que te auxilia. Você tem um Espírito que te ajuda na sua fraqueza, te ajuda na oração. A Bíblia fala que nós não sabemos orar, Paulo em Romanos 8 fala sobre isso, que nós não sabemos orar como convém, é o Espírito Santo que nos auxilia na nossa fraqueza. E ele intercede por nós com seus gemidos inexprimíveis. É assim, igreja. É assim, meu irmão. Então, verdadeiramente, parece, quando você lê esses versículos, esses capítulos que eu falei aqui, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, parece difícil. Mas com a ação do Espírito na minha e na sua vida, a palavra de Deus nos guiando, nossos joelhos no chão, clamando e buscando a presença do Senhor e Ele nos fortalecendo todos os dias, renovando o nosso homem interior, embora que este homem exterior ele possa se corromper, possa envelhecer, pode enfraquecer, pode até adoecer, mas verdadeiramente o homem exterior, foi um tema que nós falamos sobre isso, ele se renova cotidianamente. Então nos dá capacidade verdadeiramente de viver isso, de ter condições de vencer aquilo que aparentemente parece difícil, mas não é. Porque o que nós temos objetivo maior, o objetivo nosso é chegar aos céus. E para chegar aos céus, eu tenho que cumprir os valores do reino. Eu tenho que andar segundo as leis, os preceitos do reino de Deus. Segundo tópico, melhor dizendo, as bênçãos de uma vida no reino. Segundo tópico, as bênçãos de uma vida no reino. E o primeiro, remissão dos pecados. O segundo, adotados e herdeiros de Cristo. Dois subtópicos tem esse tópico e vai falar sobre as bênçãos de uma vida no reino. Antes de eu ler, vou dizer para o irmão, vou dizer para você, que nós somos privilegiados de fazer parte desse reino. Que uma vez encontrando com Cristo, uma vez permitindo que o Espírito dele, o Espírito Santo, venha habitar em nós, uma vez tendo esse homem interior sendo renovado cotidianamente, tendo a palavra do Senhor ao nosso lado, querido, nós somos privilegiados. Nós somos um povo que verdadeiramente somos um povo zeloso de boa obra e que o Senhor nos tem como propriedade peculiar dele. A Bíblia fala que nós somos nação santa, um povo de propriedade do Senhor.
Nós somos tudo isso. E Ele nos deu a remissão dos nossos pecados. A Bíblia fala que a cédula que era contra nós, Ele cravou no lenho do madeiro, nos dando total remissão dos nossos pecados. Ele derramou seu sangue, sem derramar de sangue, não há remissão de pecado. Ele derramou seu sangue puro. Foi por esse preço que nós somos salvos. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. Antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto judeu quanto grego, era limitada, legalista e supersticiosa. Essa era a visão que tinha. Antes do Calvário. Antes verdadeiramente do Calvário, porque o evangelho foi pregado com eficácia a partir do Calvário. A igreja foi inaugurada a partir de Atos 2, o derramado do Pentecoste. Então, verdadeiramente, nós passamos a entender melhor das coisas de Deus a partir do Calvário. Os judeus e os gregos eram limitados no seu entendimento de Deus. A visão deles era legalista e supersticiosa. Um adorava vários deuses, o outro cria que adorava a Deus, mas não seguia a vontade dele propriamente dita. Então, no passado, judeus e gentios, a partir da cruz, agora judeus e gentios, se quiserem viver no reino de Deus, andar segundo os preceitos do reino, tem que aceitar, arrepender e crer no evangelho. Tem que aceitar a palavra da cruz, tem que aceitar o evangelho e se tornar igreja. Agora sim, se torna igreja. Então a remissão dos pecados é uma das maiores bênçãos que nós fomos alcançados pela graça e misericórdia do Senhor. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. É isso que o Senhor fez conosco. Da maldição da lei nós somos livres e da potestade das trevas. A Bíblia fala que a morte, ela reinou até o Calvário. Ela teve esse reinado até o Calvário. Era uma maldição, era um juízo. Mas a partir do Calvário, hoje, para servo, para quem serve o Senhor, quem vive os valores do reino, quem passou pelo processo da metanoia, a morte é uma promoção. O servo de Deus, quando falece, o servo que vive fidelidade com o Senhor, ele foi promovido às mansões celestiais. Ele foi promovido, ele está melhor do que nós, porque ele já está livre do corpo de pecado. Ele agora vai aguardar um novo corpo, quando vier o arrebatamento da igreja. Um novo corpo. Ele agora, o espírito e a alma dele vai estar no paraíso, aguardando o momento do arrebatamento. E quando o arrebatamento acontecer, a Bíblia fala, de maneira alguma nós que estivermos vivos precederemos aqueles que dormem. Então, eles terão a honra de ser primeiro transformados. E eles serão transformados num corpo glorioso. Então, olha a diferença quando você serve ao Senhor. As bênçãos de uma vida no reino é coisa gloriosa, irmãos. Ela não serve apenas para essa vida, mas também pós-morte. Porque a morte agora para o crente já não tem um título de juízo, mas um título de promoção. Morrer para servo do Senhor é ganho, é lucro. Adotados e herdeiros de Cristo, é o segundo subtópico desse tópico. No outro tempo, éramos estranhos. Sim, nós éramos estranhos. No outro tempo, nós tínhamos, era muito estranho, nós não tínhamos a comunhão que nós temos hoje com o Senhor. Mas verdadeiramente, agora, nós fomos reconciliados como filhos em Cristo Jesus. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome, uma nova imagem, a imagem de Cristo. Como resultado de nossa adoção, agora somos filhos. Somos também herdeiros de Deus por Cristo. É o que eu falei em Romanos 8, fala sobre isso, né? Que o Filho de Deus, que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, com o seu espírito, que nós somos filhos de Deus. Agora nós podemos clamar, Abba Pai, o papaizinho. Você tem uma liberdade de falar com esse Deus. Você agora tem uma intimidade com Ele. E é triste saber, irmãos, que nós recebemos essa herança. Nós recebemos o espírito de adoção, né? De filhos. E quantas pessoas
na igreja negligenciam oração. Perdem tempo com tantas coisas fúteis que não edificam. Esquece que verdadeiramente a melhor forma de você servir o Senhor é você ter um tempo para Ele, para falar com Ele, para dialogar com Ele, para conversar com Ele. Não só para apresentar uma lista de compra, né, como algumas pessoas vão para a oração e já leva aquela lista de compra. Não, mas você vai também ser um filho grato. Vá para a oração com o espírito de gratidão. Agradecer a Ele por todas as coisas que Ele tem feito, por todos os seus benefícios. Mas o importante é que ore. E nós estamos vivendo um tempo que as coisas estão tão difíceis, tempos tão tenebrosos, que a oração está ficando escassa nas igrejas. Como resultado da nossa adoção, agora somos filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo. A nossa herança não é só apenas aqui nessa terra, mas nós temos um porvir, os céus de glória nos aguardando. O propósito da remissão de pecado, a filiação e herança não tem outros alvos senão louvar e glorificar a Deus. Querido, você já deu um glória a Deus hoje? Você já exaltou esse Deus que fez essa obra tão grande na sua vida? Lembre disso. Ao levantar, ao deitar, nós devemos estar sempre lembrando o quanto Deus fez por nós. Quão maravilhoso o Senhor tem sido para conosco. Quão abençoado nós temos sido da presença dEle. Salmo 103, verso 1 e verso 2. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não me esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não esqueça, querido, de nenhum dos benefícios do Senhor. Foi para a glória, para o louvor dEle que nós fomos remidos. Para nós ter a sua filiação, ter a sua herança, não é para outra coisa, senão para a glorificação do próprio Deus. Então, que tudo que você faça, faça para a glória dEle, para o louvor dEle. Paulo chega ao extremo de dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Sabe o que eu aprendo com o apóstolo Paulo? Com o meu viver do amanhecer até o entardecer, até o adormecer, tudo que eu vou fazer, eu tenho que estar preocupado e focado na glória de Deus. Alguns devem falar, mas no meu trabalho também, com o meu vizinho também. Em todas as questões da sua vida, da minha, social, espiritual, emocional, eu tenho que preocupar verdadeiramente se eu estou agradando a meu Deus, se eu estou glorificando a meu Deus com as minhas atitudes. Porque talvez se eu maltrato um colega de trabalho, se eu falo alguma coisa para maltratar, para machucar alguém, será que isso está agradando a Deus, o Senhor que me chamou? Então, pensemos nisso. A sinopse, o resumo desse segundo tópico fala que a remissão do pecado, a adoção e o tornar-se herdeiro de Cristo são bênçãos de uma vida no reino. É claro, irmão, que se for citar as diversas bênçãos que nós alcançamos a partir da nossa entrada nesse reino, a partir da nossa conversão, ainda vai ter mais coisa para se falar. Mas como é um final de trimestre, é uma única lição, não está como falar muita coisa, mas verdadeiramente já só aqui já falou muito no nosso coração. A igreja, então, ela é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Então, verdadeiramente, nós somos a fachada. Nós somos os embaixadores de Cristo. Nós somos aqueles que verdadeiramente manifestam no mundo a verdade de Cristo. No Velho Testamento, Deus separou Abraão e sua descendência e levantou uma nação chamada Israel para que eles fossem representantes e eles mostrassem às demais nações. O verso 11, melhor dizendo, veio para o que era seus e os seus não receberam. Quem esses seus eram? Os judeus, seu povo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí nós vemos aí cumprindo a palavra do Senhor. Os judeus rejeitaram, os gentios o aceitaram, e aí surge a igreja. E aí eles foram rejeitados por um tempo, como diz Paulo, por um momento. Houve uma rejeição por parte de judeus para que a igreja
surgisse. Mas está chegando o tempo em que a igreja vai ser tomada. Enquanto a igreja for tomada, aí sim, o tempo para Israel será reiniciado. Mas, por enquanto, a igreja hoje verdadeiramente é representante do reino de Deus na terra. Terceiro e último tópico fala sobre os males de uma vida no mundo. Falamos das bênçãos de uma vida no reino, agora vamos falar antagonicamente os males de uma vida no mundo, né? Porque também tem os lado ruim. Nós temos o primeiro subtópico fala sobre a escravidão do pecado, o segundo subtópico fala sobre os filhos da ira e condenação eterna. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8:34. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. 2 Pedro 2,19. Pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Além disso, a soberba impede de reconhecer a própria escravidão. Nós vemos aí, João 8, no verso 34, diz: Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Embora que eles não aceitem, embora que você fale com ele, que ele é escravo, eles não aceitam ser escravos. Eles não aceitam dizer para eles que eles são escravos, eles querem dizer que eles estão livres, mas verdadeiramente, se eles vivem no ato e no cometimento de pecado todos os dias, eles são escravos, são servos dele. Significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. Se você está debaixo de uma direção de que roubar é normal, você é escravo do pecado do roubo. Se você acha que mentir é normal, você está debaixo da escravidão do pecado da mentira. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiça, glutonaria, álcool, nicotina e demais vícios. É o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas. É necessário de urgente libertação. Nós vemos João escrever também no seu Evangelho 8, 31 e 32, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para que o homem saia dessa vida de trevas, de pecado, tem um que pode libertar. João 8,36 diz também: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A saída está em Jesus Cristo. A saída está no nome daquele que está acima de todos os nomes, como está escrito em Filipenses. Que Deus deu a ele um nome que é acima de todos os nomes. Que diante do nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará. E toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É uma promessa do Senhor. Esse nome está acima de todos os nomes. E é no nome de Jesus Cristo que eu creio que tem poder para livrar o homem da escravidão do pecado. E não importa qual o tipo de escravidão. Se é nas drogas, se é no crack, se é na prostituição, se é no homossexualismo, se é de qualquer outro tipo de pecado, dos vícios, da bebedice, da glutonaria. Deus é poderoso para libertar. Não existe nenhum tipo de algemas que não pode ser quebrada pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nisso e receba isso aí, essa mensagem. Se alguém na sua casa ou você mesmo está passando por esse processo e precisa se libertar do fumo, da droga, da bebida, creia que no nome do Senhor Jesus Cristo há poder. Esses males existem na vida de quem habita no mundo. Mas quando você encontra com Jesus e a metanoia acontece na sua vida, verdadeiramente o Senhor é poderoso para libertar dessa vida miserável, sem paz de espírito. E você não vai trilhar mais esse caminho de trevas. Não mais. Você vai ser verdadeiramente, totalmente liberto pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Segundo subtópico, que também é muito triste, todos aqueles que não servem o Senhor estão debaixo da ira de Deus. São filhos da ira e da condenação eterna. É algo triste de se dizer, mas aquele que não confessa Jesus Cristo, quem não anda segundo os preceitos do reino, que ainda não passou pelo processo da metanoia,
da mudança de mente, quem não deixou ser convencido pelo Espírito Santo de Deus, quem ainda não foi tratado de tal maneira que o Espírito veio e falou com o teu Espírito que você é filho de Deus. Se você não tem essa convicção, é o momento de você tomar uma atitude de posicionar, de mudar, de fazer igual o filho pródigo. A parábola do filho pródigo, que vendeu tudo, o filho mais novo, e foi para uma terra distante e gastou dissolutamente com prostituição, com bebidas. Quando se viu sem nada, diz a Bíblia que ele foi apacentar porcos porque não tinha mais o que fazer, só surgiu esse emprego. E a fome, nem o que os porcos comiam davam-lhe de comer. E a Bíblia nos diz que ele caiu em si. E ele disse, eu vou até meu pai, porque os jornaleiros, os diaristas do meu pai têm uma vida melhor que eu tenho aqui. Eu vou até ele e vou dizer para que não me trate como filho, mas que me trate como do seu jornaleiro, mas que deixe eu trabalhar para ele, para mim poder ter uma vida digna. Mas a Bíblia me diz que quando esse jovem estava no caminho de volta, o pai o viu longe, correu, o abraçou, o beijou e já mandou os seus empregados trocarem as vestes do jovem, deu-lhe uma aliança, colocou sandália nos seus pés, restaurou totalmente a comunhão, restaurou totalmente a aliança que havia quebrado. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Fez na minha e quer fazer na sua. Mas uma coisa eu quero dizer, enquanto você não passar por esse processo de transformação, enquanto você não aceitar a salvação que há em Cristo Jesus, verdadeiramente você não passou por esse processo. Você está debaixo da ira de Deus. A Escritura enfatiza que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Porque esses tais só praticam coisa que desagrada ao Senhor. Refere-se à inclinação de satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. É adâmico. Tem origem lá em Adão. A partir de Adão pecar, esse mal é inerente a todos os seres humanos que vêm na terra. Lembra no Salmo 51 o que Davi falou? Que em pecado concebeu minha mãe. O que ele estava dizendo? Estava dizendo que o homem já nasce debaixo da estigma do pecado. O Senhor, olhando do alto céu, não viu um justo sequer. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Por isso que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se tornou homem e veio e pagou o preço para nossas almas, porque não tinha um homem na terra para fazer essa obra. Precisou que o próprio Filho de Deus se manifestasse. Refere-se à inclinação de satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. A inclinação carnal, a impureza, a avareza, a idolatria, entre outros, resulta na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, cuidado, querido. A ira de Deus só se aplaca na vida daqueles que creem e aceitam Jesus Cristo, porque o sangue dele é que nos cobre. O sangue dele é que nos limpa e nos purifica. Porque a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Esses são os bem-aventurados, que vão ter direito a entrar na cidade pelas portas. É que vão ter direito a adentrar o céu, que vão ter direito de ouvir o soar da trombeta e ser arrebatado. Ou se tiver passado pela eternidade, se descer a eternidade, se descer a cova, ser ressuscitado no grande dia do arrebatamento e também receber um corpo glorioso, estar na presença do Senhor. Esses verdadeiramente têm esse direito. Mas os que não creem, já em João 3,18, parte B, Jesus fala, não crê já está condenado. Ele não fala, vai ser... Não, já está condenado. Então, se você não tem o seu nome escrito no livro da vida, você está debaixo de uma condenação. Mas essa condenação pode ser tirada. O seu nome pode ser escrito no livro da vida. Você pode ser arrebatado com a igreja no dia do arrebatamento. Se hoje o Senhor te chamar, né, chamar sua alma, chamar você à eternidade, você ter convicção de que você vai dormir no Senhor, vai passar, né, vai para o paraíso de Deus e aguardar o dia do arrebatamento. Mas se você não tem essa certeza, Hebreus 9:27 diz assim, o homem está ordenado a morrer uma única vez, seguindo assim o juízo. Simplesmente assim. Vamos à nossa conclusão dessa lição, né?
Diz assim: os judeus aguardavam o reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Era o sonho deles. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas 17, 20. Isto não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. E assim, irmão, nós estamos encerrando esse trimestre maravilhoso com lições tão boas, né, que foram aqui ministradas. Quero agradecer a Deus por isso e a você, né, que nos ouviu nesse período, e fazer entender, irmãos, que os judeus eles queriam que Jesus, ou o Messias, né, que eles aguardavam, fosse um rei poderoso, que vencesse Roma e que destacasse os judeus entre as nações. Mas não era um governo político. O Senhor queria libertá-los da garra de Satanás e eles o rejeitaram. Eu li aqui no livro do Evangelho de João. Você vê que verdadeiramente eles não aceitaram e eles recusaram. Mas a igreja hoje está aí, sendo representante de Deus na terra. E nós devemos continuar pregando como João pregou a vinda, o primeiro advento do Messias. Nós agora temos que continuar pregando o advento de Jesus. A vinda do Messias, a vinda para o arrebatamento. Nós temos que continuar clamando e buscando o Senhor e vivendo os valores do reino. Não esqueça, leia a Bíblia Sagrada. Leia os textos que eu te disse para você entender que tem um reino e tem leis para ser cumpridas. Que Deus possa te abençoar poderosamente, nos abençoar cada dia mais, até aquele grande dia que Jesus venha buscar a sua igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.